Nossa viagem começa ao longo do litoral da Normandia e da praia de Omaha, o local mais sangrento do desembarque do dia D durante a Segunda Guerra Mundial. Continuaremos a oeste pela península de Coteton até Granville, uma cidade medieval fortificada. Mais adiante na costa, situada em uma ilha isolada no mar, fica o Monte Saint-Michel, a abadia medieval que um dia atraiu monges peregrinos vindos da Europa. Depois iremos a Owesson, na extremidade oeste da Bretanha, onde os faróis protegem a movimentada faixa marítima há centenas de anos. Tentaremos desvendar o mistério das 3.000 pedras neolíticas nos arredores da pequena cidade de Carnac. Terminaremos a viagem em La Trinité, uma famosa cidade portuária que atraía para suas águas marinheiros do mundo todo. Essa faixa de 500 quilômetros do litoral normando sempre serviu de fronteira natural entre França e Grã-Bretanha. Infelizmente, as praias douradas ainda trazem lembranças de inúmeras batalhas sangrentas. Após a conquista normanda da Inglaterra, esse litoral foi local de conflitos praticamente constantes durante 8 séculos e que culminaram nos desembarques do dia D na Segunda Guerra Mundial, com o intuito de libertar a França da ocupação nazista. A praia nos arredores da cidade de Arromanches foi um dos locais do desembarque durante a invasão das forças aliadas no dia 6 de junho de 1944. Em apenas um dia, 300.000 soldados britânicos desembarcaram aqui. Outros 2,5 milhões chegaram em um período de 100 dias. As forças aliadas sabiam que um desembarque significativo como esse só poderia acontecer em 10 dias durante o ano, na fase da lua cheia, para iluminar o caminho para a força aérea e na maré alta, com águas profundas o bastante para que a unidade terrestre pudesse desembarcar na praia. Foi aqui que o porto de Mulberry foi útil. As ruínas do porto existem até hoje. Consistia de vários quebra-mares, carretas com munição e píeres flutuantes, construídos na Inglaterra e rebocados pelo canal, transformando-se no dia do ataque em um porto que se estendia por toda a linha da praia. Dwight D. Eisenhower, comandante da invasão dos aliados, julgava necessário atacar toda a costa rapidamente, com toda a força possível, a fim de tirar proveito máximo do elemento surpresa. O resultado foi a maior invasão anfíbia da história da humanidade. Hitler já esperava uma invasão como essa e mandou construir o que ficou conhecido como Muralha do Atlântico. Diversas torres de artilharia construídas nos penhascos com arame farpado e minas terrestres espalhadas pelas praias. Alguns historiadores acreditam que o líder alemão teria êxito em repelir o ataque caso tivesse ouvido o conselho do general em posicionar mais tanques ao longo da praia. Ele não fez isso porque fora levado a acreditar pelas tropas aliadas que elas atacariam no Estreito de Dover. Hitler continuou acreditando nisso, mesmo após o exército aliado ter iniciado a invasão da Normandia. Descendo o litoral, passamos pelo Port-en-Bassin. A cidadezinha pesqueira de 2.000 habitantes localiza-se entre as praias utilizadas para o desembarque das 2 maiores tropas de invasão no dia D. Ela também exerceu um papel importante logo depois, operando na extremidade de um oleoduto que abastecia veículos e tropas aliadas. Chegamos agora à praia de Omaha, onde mais de 300.000 soldados norte-americanos desembarcaram no dia D. Devido a uma sucessão de infortúnios, foi essa força invasora que sofreu o maior número de vítimas naquele dia. Primeiro,
Já que o porto provisório ficara completamente destruído durante uma tempestade, os soldados desembarcaram na água e tiveram de caminhar até a praia, tornando-se alvos fáceis para a artilharia alemã. Para piorar, as defesas inimigas eram 4 vezes mais poderosas do que se imaginava. Esse cemitério foi instituído pelo exército norte-americano no dia 8 de junho de 1944, 2 dias após a invasão. As terras foram cedidas aos Estados Unidos pelo governo francês, livres de custos e impostos. Aqui estão os túmulos de 9.387 soldados que morreram no dia 6 de junho e nos 2 dias subsequentes. Muitos dos que morreram estavam entre os primeiros soldados que aqui chegaram. O objetivo era inutilizar o perímetro de defesa para facilitar o acesso das tropas que desembarcassem depois. Apesar do grande número de baixas, a perseverança dos soldados nesses primeiros desembarques resultou na tomada de 2 bases isoladas de operações, permitindo o acesso por terra. As defesas alemãs terminavam na linha da praia, e quando as tropas se infiltraram na primeira linha, ficou mais fácil invadir o restante da base. As casamatas nesses penhascos em Ponta de Rock ficavam entre as praias de Omaha e Utah, 2 pontos de desembarque importantes no dia D. Também eram importantes estrategicamente para os aliados. Uma tropa de 225 soldados tinha a missão de escalar o penhasco de 30 metros com cordas e ganchos e invadir o local. Apesar de não ter sido surpresa, a pequena tropa conseguiu assumir o controle das casamatas. No entanto, quando chegou o reforço, apenas 100 homens do grupo tinham sobrevivido. Situado na margem esquerda da foz do rio Dove, a praia de Utah era o ponto de desembarque mais ocidental para as tropas invasoras do dia D. Ao contrário da batalha sangrenta em Omaha, houve aqui pouca resistência. Dos 20.000 homens que desembarcaram, apenas 300 foram mortos. A natureza ajudou a missão, soprando a embarcação a 2 quilômetros do alvo planejado, em um ponto em que a praia estava bem menos fortificada. Consequentemente, os soldados puderam pegar os alemães de surpresa e se juntaram depois a 13.000 soldados paraquedistas que tentavam chegar ao litoral pelo interior. Vezes, até ficar definitivamente sob domínio francês. A parte alta da cidade, como vemos aqui, ainda é rodeada pelas muralhas originais que serviram como proteção a muitos cercos sangrentos. Descendo mais o litoral, chegamos ao famoso Monte Saint-Michel. Essa ilha rochosa fica a pouco mais de 1 quilômetro da terra firme, com uma população de 44 habitantes. O mosteiro foi construído no século VIII em homenagem ao arcanjo Miguel, que teria jogado Lúcifer no inferno. A cidade fortificada de Saint-Malo foi construída em uma ilha rochosa na foz do rio Rance. A localização estratégica beneficiou a cidade ao longo de sua história, dando-lhe controle sobre o comércio marítimo e fluvial direcionado para o interior. Em 1590, a cidade se declarou república independente. Seu lema era: nem francês, nem bretão, mas corsário,
e maloense. Essa condição não durou mais do que 4 anos, mas foi tempo suficiente para dar aos moradores a fama de rebeldes. Entre os séculos XVI e XVIII, boa parte da riqueza veio de pescadores destemidos que atravessavam o Atlântico e iam pescar bacalhau na Terra Nova. O comércio com a Inglaterra e as Américas também prosperou. O povoado enriqueceu durante esse período, mas não só por meio do comércio e da pesca. O comércio mais lucrativo da cidade veio dos corsários, que saqueavam navios britânicos e holandeses com o apoio do rei da França. Porém, os dias de pirataria dos corsários ficaram para trás. E o porto de St. Malo é hoje responsável por boa parte de sua riqueza, com 1 milhão de visitantes por ano vindos da Inglaterra e de outras partes do mundo. De visitantes anualmente por ficarem a apenas 16 quilômetros e a uma curta distância de barco de Paimpol, a cidade mais próxima. Graças ao comércio português e à demanda de bacalhau, os pescadores de Paimpol foram comparados aos de St. Malo como os mais ousados e aventureiros da França. Eles fizeram expedições arriscadas para a Islândia e depois para a Terra Nova, que na época era chamada de Ilha do Bacalhau. Pois, como o próprio nome sugere, o peixe cobiçado existia em abundância naquelas águas. Cidades cresceram em torno do comércio e logo o setor movimentava tanto dinheiro que os reis da França e da Inglaterra cobravam 10% sobre a venda do bacalhau. Agora, na ponta sudoeste do Canal da Mancha e na divisa ao sul com o Mar Celta, fica um curso d'água conhecido pela navegação traiçoeira. Mas, apesar da fama, mais de 50 mil navios por ano ainda passam por aqui. Portanto, é compreensível a necessidade de faróis potentes nessas águas. Erguido na ilha de Wesson, o farol Creech possui um dos feixes de luz mais potentes do mundo, alcançando 300 quilômetros mar afora. Foi construído em 1863 e recebeu instalação elétrica em 1888. O farol orienta essa rota marítima há 150 anos. Apesar de ter um farol tão potente, já aconteceram acidentes graves. O mais conhecido foi o naufrágio do navio a vapor Drummond Castle. 250 passageiros morreram quando o navio bateu contra as rochas em 1896. Pouco tempo depois, em 1911, foi construído o farol Juman, a 300 metros da costa de Wesson. Mas ele só ganhou fama mundial muito tempo depois. Durante uma tempestade violenta em 1989, o fotógrafo Jean Grichard captou um momento único que mexeu com a imaginação de pessoas no mundo todo. O que chamou a atenção na foto foi a imagem do faroleiro, em pé na base do farol,
sem imaginar que uma onda gigantesca se quebrava atrás dele. Felizmente, o homem sobreviveu e a foto acabou se tornando uma das imagens de faróis mais reproduzidas de todos os tempos. Mesmo sendo traiçoeiras, essas águas dão passagem crucial para o comércio e os militares desde a era medieval. Cidades portuárias cresceram ao longo desse litoral, mas poucas são tão importantes estrategicamente quanto Brest. Hoje, a base naval monitora a zona de exclusão aérea para aeronaves civis, mas sua importância em períodos de guerra é secular. Essa fama causou grande sofrimento para a cidade na Segunda Guerra Mundial, depois que os alemães a estabeleceram como uma de suas principais bases para submarinos. Por isso, foi uma das regiões mais bombardeadas na França. A Alemanha pagou indenizações para os cidadãos necessitados e desabrigados de Brest após a guerra, e a cidade continua sendo uma base naval importante para os franceses. Na extremidade do porto de Brest, na foz do rio Erlon, ficam as pontes de Plougastel e Airose. A mais próxima é a ponte estaiada de Airose, construída na década de 90 para complementar a ponte de Plougastel com os arcos de fundo. A ponte mais antiga, nos anos de 1930, é hoje utilizada por pedestres, ciclistas e veículos mais lentos. A caminho do próprio destino, nos aprofundamos na Bretanha. Além de ser uma das principais regiões da França no cultivo de legumes e verduras, ela é conhecida pela produção de cerveja, uísque e hidromel. Esta é a cidade de Concarneau. É um dos portos pesqueiros mais importantes até hoje na França, com uma pesca anual de mais de 100 mil toneladas de atum, feita por barcos que partem daqui. Além da pesca, indústrias no setor de conservas e construção naval foram atraídas pela Revolução Industrial e ainda são destaque na economia local. O local mais importante aqui, sem dúvida, é Vie, ou a cidade fortificada em torno da qual se desenvolveu o restante da cidade. As muralhas foram erguidas no século XIV e conseguiram repelir Ainda no litoral sul da Bretanha, nos arredores da pequena cidade de Carnac, vemos esses campos com estruturas megalíticas. Supostamente erguidas por povos pré-célticos há cerca de 6.000 anos, ainda há controvérsia sobre a finalidade original. Alguns pesquisadores afirmam que as 3.000 pedras se alinham na direção do sol nascente durante o solstício de verão. Outros acham que as pedras são lápides ou monumentos erguidos em memória dos mortos. Segundo uma teoria polêmica, as pedras estariam posicionadas onde havia falhas geológicas sísmicas no período neolítico. Segundo uma lenda local sem muita base científica, as estruturas são resquícios de uma legião romana transformada em pedra por Merlin, o mágico arturiano. Recolocada na posição vertical por Zachary Leruzic em 1900, essa pedra é conhecida como Gigante, com 6,5 metros de altura. Voltamos para a orla da Bretanha, a leste das pedras,
para uma passagem rápida pelo cais em Trinity-sur-Mer. A cidade é famosa pela tradição em iatismo e regatas. O porto flutuante está localizado na parte mais baixa de um estuário com espaço suficiente para acomodar as embarcações que chegam aqui de várias partes do mundo. Um lugar pitoresco para encerrarmos essa viagem.